Suporte de motor universal multifuncional. Esse cara inventou um suporte de motor inovador, universal e resistente, e que usa seus vídeos para a montagem de motor de moto. Despertou a curiosidade dos entusiastas desse canal para saber mais sobre esta ferramenta. Por exemplo, quem fez esse suporte? Foi comprado onde? Será que esse suporte funciona bem em qualquer tipo de motor? Qual o tamanho máximo de motor ele aguenta? Enfim, pessoal, ele é mesmo uma ferramenta universal? Veja como ele foi construído e suas diversas funções nesse vídeo. Assista até o final. Beleza, pessoal? Aqui é o Matheus do canal Ponto Duas Rodas, onde você encontra como fazer de tudo um pouco, focado em mecânica de motos. E aí, pessoal, um dos comentários mais pedidos nos vídeos do canal é sobre o suporte de montagem e desmontagem de motor. Aqui conhecido para desmontar e montar motores de motocicletas, né? Mas esse suporte sim é mesmo universal e serve para muitos tipos de motor e até mesmo de carro. O suporte é feito com materiais simples e usando peças que é muito provável que você já conheça. Tem um princípio comum com os outros suportes, porém funciona com dois apoios, que o deixa muito mais resistente. Aproveita para inovar nesse vídeo, deixando muito like em dobro. Comenta aí no vídeo o que vocês acharam dessa ideia de suporte de motor. Compartilhe o vídeo para mais pessoas tomar conhecimento sobre essas ferramentas diferenciadas. Vou falar um pouquinho aqui agora como que eu fiz esse suporte, né, para que ele foi feito e as suas funções e como fazer um suporte desse, né? Se você quiser, até pode estar produzindo um igual, tá? Então vou dar as dicas aqui para vocês entenderem como é que faz um. Quando eu fiz esse suporte de motor, eu vi que os suportes convencionais não davam o apoio e a sustentação como eu queria. Ficava parecendo que o motor que eu colocava no suporte estava pendurado, né? E aí não ficava tão firme assim. Mas não faz sentido reinventar a roda. Então o negócio é melhorar o que já existe. Aí reinventei conforme o suporte da linha GM. Eu copiei uma imagem do suporte e fiz um suporte diferenciado. Aí o suporte de motor, inicialmente, ele foi inventado para dar manutenção em motor de carro. Nesse modelo específico de veículo, meu veículo próprio, conforme vocês estão vendo aí nas imagens. Pensando em utilização geral, pois né, se eu fizesse só para mexer em um motor, né, seria um pouco desperdiçado tanto trabalho. Ele aguenta o peso do motor do carro e do câmbio junto. Putz, então ele é forte pra caramba, né? Capaz de suportar o peso do maior motor de moto que conseguir desmontar. Geralmente o motor de moto é menos pesado que um motor de carro. Para isso, basta apenas adaptar os suportes do motor, né? Para desmontar o motor, você tem que colocar os suportes adequados para encaixar na ferramenta. Eu vou demonstrar como tirar e como colocar o motor no suporte, mas primeiro vamos à sua construção, como ele foi feito. Primeiro passo para a construção do suporte de montagem de motor foi a escolha de materiais simples e fáceis de serem encontrados. Para construí-lo, você precisará ter noções básicas de serralheiro e soldador. Continue assistindo. Você pode um dia pedir a um profissional para fazer um para você. Vamos às peças empregadas. 2 bengalas de moto. Elas têm que estar alinhadas e você pode usar as canelas das bengalas também para fazer os cabeçotes giratórios. Aqui também vamos usar outra parte da moto. Podemos usar a mesa de direção. Ela possui uma abraçadeira perfeita para o travamento, que vai ficar garantido a durabilidade e o controle do uso do suporte. O conjunto das peças, lembrando que tem que ser tudo da mesma moto, mesmo modelo compatível. Quer dizer, a bengala tem que servir na canela, a bengala tem que servir na mesa. Tem que estar tudo em bom estado, pode até que ser usado, mas não pode estar empenado, porque senão não vai dar certo.
O cabeçote é a parte de maior atenção. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Para mim mesmo, eu preferi mandar um torneiro usinar uma peça de aço justa e com precisão, para dar uma maior segurança. Esse projeto com a canela da bengala também dá certo, mas vai precisar adaptar um tubo à canela para você poder soldar a peça, né, e incluir ela no sistema. Então vamos falar os materiais, eu vou deixar anotado aí no comentário fixado e também vou deixar anotado toda a lista na descrição do vídeo logo abaixo, beleza? Então vou falar tudo que precisou aqui para fazer o suporte que você pode replicar para você. Ele vai precisar de um metalon 40 por 40 na chapa 14, que ele é de 2 milímetros. É um metalon um pouco mais reforçado. Uma barra de 6 metros apenas é o suficiente. 6 parafusos Allen de 10 milímetros. Escolha um parafuso que você tenha a possibilidade de abrir rosca nele depois, né? Você vai precisar abrir rosca na peça. 4 chapas de 5 milímetros de espessura. A medida de cada chapa dessas tem que ser 16 por 12,5 centímetros, tá? 2 bengalas de moto Honda, de preferência 150 ou 160. Pode ser Bros, pode ser 150, mas tem que ser aquela bengala um pouquinho mais grossa, que a medida dela é de 31 milímetros. Uma mesa de direção inferior da mesma bengala de 31 milímetros. A mesa de direção, preste bem atenção, não pode ser aquela parte que é de alumínio. 2 tarugos de material para torno de 2 polegadas por 16 centímetros. Uma cantoneira de 1 polegada com 50 centímetros. 2 rodinhas fixas. 2 rodinhas móveis com trava, aquela rodinha que gira, a giratória. 4 tampas de metalon 40. 16 parafusos 5 milímetros e uma cantoneira de 1,5 polegada com 30 centímetros. Aí vamos lá, a mistura de bolo, modo de preparo. Como produzir a ferramenta, tá bom? Corte a cantoneira de 1 polegada em 4 partes de 10 centímetros. Vai sobrar uma com 10 centímetros. Você guarda essa parte, deixa ela para depois, tá? Monte as 4 peças de cantoneira dessa forma, nas peças que serão usinadas. O torneiro que fez para mim a usinagem dos tarugos de aço, ele me recomendou que fossem soldadas antes, para não ter alteração de diâmetro por causa da caloria da solda. Leve os 2 tarugos de aço ao torneiro com as bengalas em mãos e peça para o torneiro abrir o furo em cada uma delas na medida exata para passar a bengala justa sem agarrar. Depois da furação das peças prontas, você vai pegar a parte de aperto da mesa de direção, aquela parte que tem um parafuso que prende a bengala. Você vai cortar essa parte, conforme as imagens, você vai cortar e vai soldar no pedacinho da cantoneira que sobrou de 10 centímetros, você vai pegar e vai cortar ela em 4. Vai dar 4 pedaços de 2,5. Você vai juntar esses pedaços e vai soldar, né, no suporte da mesa inferior da direção, uma mesa velha que você vai pegar, vai cortar, vai soldar nesses pedacinhos fazendo um semi-suporte. Depois, com as bengalas dentro da peça feita no torno, você vai posicionar a ponta da mesa de direção de moto, né, e vai soldar ela logo atrás do tarugo de aço, finalizando o cabeçote. Aí quando você finalizar o cabeçote, ele vai ficar assim, desse jeito. Aí depois você vai começar a outra parte. Você vai cortar as 4 chapas de 5 milímetros com um formato de T, com uma largura aproximada aí de 5 centímetros de largura, com todos os lados iguais. Você vai juntar as 4 chapas, vai prender as 4 chapas juntas
e vai abrir 6 furos. Aliás, vão ser 3 furos, mas você vai abrir o furo em cada chapa, né, todos de uma vez. Você abre os 3 furos nas chapas com 2,5 centímetros. Em cada ponta da chapa você vai medir 2,5 centímetros e vai abrir um furo. O furo vai ser de 8,5 milímetros, 8,5 milímetros. Depois, separa as chapas em duas. Refaça os furos de um par das chapas com 10 milímetros, com a broca de 10 milímetros. As outras duas com o furo de 8,5, essas duas têm que ser soldadas na base que você vai fazer agora. A base tem que ser feita com a barra de metalon. Ela é de 40 por 40. Essa barra vem com 600 centímetros, né, 6 metros. Ela deve ser cortada da seguinte forma, para você aproveitar todos os pedaços. Então vamos à preparação da barra. 4 partes iguais de 76 centímetros cada. 76 centímetros. 4 partes, ok? 2 partes iguais de 100 centímetros. 2 partes de 1 metro. E vai sobrar uma parte de 92 centímetros. Preste bem atenção, a barra tem 6 metros, ela vai ser a conta certa, então não desperdice material. Então monte a base da estrutura de 1 metro com 1 metro mais os 92 centímetros no meio dela, e ela terá 1 metro por 1 metro. Solde as chapas com furos de 8,5 milímetros, uma em cada lado, dessa forma. Termine de abrir o furo, tornando o furo passante na peça de metalon, e abra a rosca para parafuso de 10 milímetros, que está na lista com a rosca compatível ao macho que vai fazer a rosca. Parafuse provisoriamente a chapa com os parafusos passantes por cima da outra chapa. Depois junte as duas partes de 76 centímetros, fazendo 2 pares idênticos. E aí você vai soldar cada par desse metalon sobre a peça na base com a chapa passante de cima. Alinhe com a régua de pedreiro bem reta. Assim você conseguirá guiar, né, as duas plataformas e vai soldá-las alinhadas. Na hora de desmontar o suporte vai ser muito mais fácil. Quando precisar você vai poder desmontá-lo. Na hora de unir os cabeçotes é que requer maior exatidão. Com o suporte em um local bem plano, posicione os cabeçotes, um em cada lado das torres, bem centrados. Com as bengalas dentro, junte as bengalas alinhadas firmemente para soldar os cabeçotes na posição reta. Eles precisam ficar bem alinhados. Coloque as rodinhas com base de 4 centímetros, usando parafuso de 5 milímetros. Por último, corte a cantoneira de 30 centímetros, uma parte com 20 e outra com 10 centímetros. É só soldar as cantoneiras nas pontas das bengalas. Abra 2 furos de 8 milímetros em cada ponta das cantoneiras. Vai precisar fazer alguns adaptadores. 2 adaptadores com medidas de 8 centímetros, 2 com medidas de 7 centímetros, 2 na medida de 5 centímetros. Conforme a sua necessidade, você poderá fazer mais adaptadores. Todos os adaptadores vão ter o furo passante de 8 milímetros e um furo de um lado com rosca M8. 4 parafusos 8 por 100 são básicos, 4 parafusos 8 por 110, variados com porcas. Você irá possivelmente precisar de outros formatos de parafusos. Então mantenha, né, uma caixa de parafusos reserva para você trocar conforme o motor. Caso você queira usar uma alavanca para ajudar o esforço rotatório do motor, se for pegar um motor mais pesado para fazer, você faz o furo na bengala. Em uma das bengalas já é o suficiente e utiliza um cabo de força, conforme eu fiz
para mexer no motor do carro. Pinte o equipamento na sua cor preferida e coloque as tampinhas dos metalons para usar o suporte. Bom, em caso de motores menores, depende da sua força. Se você tiver mais forte um pouquinho, provavelmente você não vai precisar de ajuda de ninguém. É só encaixar o motor no suporte, você já deixa ele assim no gabarito, né? Conforme o desenho do motor, você vai posicionar as chapas. Você vai só colocar o motor em cima com os parafusos e vai prender o motor e começar a desmontá-lo. Na hora de montar ainda é mais fácil. Você coloca só a carcaça e começa a montar ele por cima. Para remover o motor depois é muito simples. É conforme eu fiz aí nesse vídeo aí. É bem prático de removê-lo. Muito fácil. Como o equipamento ele tem a função de, com essas bengalas em linha reta, né? O motor ele vai girar num eixo como se ele fosse solidário na peça, né? Ele fosse uma peça só. Então ele tem que ficar bem alinhado. Às vezes você tem que colocar calço no motor, às vezes você precisa ajustar alguma coisa, algum parafuso maior, uma arruela, para deixar o motor bem centrado. Mas quando você colocou ele e apertou ali, geralmente ele não dá problema, ele costuma rodar macio em todas as condições. Até mesmo o motor de carro funcionou perfeitamente. Esses motores maiores, lógico, que você vai precisar de ajuda ou usar um guincho, como em qualquer suporte de motor tem que usar. Você não vai conseguir levantar um motor de um carro e ainda por cima parafusar ele no suporte, né? Só se for o giga. E aí vai colocar o motor no suporte, preparar ele para montar, para desmontar. Para montar é mais fácil ainda, né? Porque o motor já vai estar mais leve, com menos peças, mas ele aguenta bastante o tranco. Tem uma vantagem que você pode até, de repente, querer utilizar um dos cabeçotes somente, colocar o motor meio que pendurado mesmo, trabalhar com ele. Essa ideia da bengala você pode utilizar em qualquer lugar, você quiser, pode até montar um suporte desse sobre uma mesa e trabalhar com ele sem precisar fazer a armação do suporte. É uma ideia muito boa, né? Você utilizar a bengala de moto para esse caso. Tem muita gente que já utiliza, mas o detalhe da mesa para travar, que eu acho que é o detalhe que chama mais atenção, né? Que é a cereja do bolo, é você colocar a parte da mesa de direção para travar o sistema. Porque aí não danifica, né? E não tem aquele problema de você ter que ficar caçando um buraco ali para passar um parafuso. Que eu já vi que em muitos casos aqui dá dor de cabeça. Eu já utilizei um suporte motor de um amigo em outra oficina para montar um motor para ele lá e eu achei bem desajeitado. Aquele negócio com travinho, passar um parafuso passante, com um furo na bengala. Eles fazem muito isso. Então vale bastante a pena, né, você assistir esse vídeo aí. Vai abrir bastante, né, a cabeça de muita gente para inventar ferramenta, eu acho. Então, se você puder também estar ajudando o canal aí se inscrevendo. A gente está sempre se esforçando bastante aqui para mostrar bastante conteúdo e coisas relacionadas à moto, ferramentas, consertos em geral, mecânica, parte elétrica, retífica de motor, vários detalhes. Eu agradeço muito se você já foi inscrito no canal. Se ainda não for inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, né? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo e não se esquece de clicar naquele sininho, né? No sininho da notificação para receber a notificação do próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. É isso aí o nosso suporte de motor, né? Possivelmente você já tenha visto aí nas manutenções de motores de moto. E eu acho que vocês não sabiam que ele servia para tanta coisa. Então, obrigado por assistir e até o próximo.